O nosso programa hoje vai falar sobre a verticalização de Pouso Alegre. Mas para a gente entender um pouco da verticalização de Pouso Alegre, é preciso a gente voltar ao passado. E eu vou voltar em 1932. A Praça Senador José Bento, prédios inexistentes, apenas casarões antigos. Essa era a bucólica Pouso Alegre de 1932. Agora vamos voltar para o presente. Estamos no ano de 2017 e essa é a real situação de Pouso Alegre, prédios para tudo quanto é lado. E quem é de Pouso Alegre ou passa por Pouso Alegre já percebe que cada vez mais prédios surgem. Hoje o nosso programa vai falar sobre a verticalização de Pouso Alegre. Essas fotografias de Pouso Alegre do início do século XX mostram uma cidade pacata, ruas ainda sem calçamentos. Casarões coloniais contemplavam o cenário bucólico. A antiga catedral, em estilo jesuítico, e a Praça Senador José Bento, ainda com poucas árvores, era um cartão postal de quem morasse ou visitasse a pequena cidade de pouco mais de 8.000 moradores. A Avenida Doutor Lisboa, antiga Avenida do Imperador, na época do Império, era charmosa. Pequenos canteiros ao centro e árvores aos redores serviam como amarrio para os cavalos. É possível notar os senhores da época de chapéu e paletó fazendo pose para as fotografias. Do passado centenário de Pouso Alegre, ficaram intactos a fachada do Teatro Municipal, o antigo Fórum, o Clube Literário, a Escola Estadual Monsenhor José Paulino e a Fonte Luminosa, o obelisco de Nossa Senhora da Conceição. O restante, apenas a memória fotográfica dos séculos XIX e XX, para narrar um pouco da história de nossa gente. Bem, mas vocês devem estar se perguntando, por que estou narrando histórias do passado? O programa de hoje é voltado a contar a história do município? Digamos que sim, porém a história hoje é sobre verticalização. A construção de edifícios e arranha-céus em Pouso Alegre começa a chamar a atenção dos moradores e visitantes da cidade. Nesta foto da década de 50, o único edifício que chamava atenção na cidade eram as duas torres da nova Catedral de Pouso Alegre, que teve sua construção datada do final da década de 40 para a década de 50. No advento da industrialização da cidade, no início dos anos 70, os primeiros edifícios começaram a surgir. O primeiro de tamanha relevância foi o edifício Ernesto Teixeira, construído com 16 andares. Depois da construção do edifício Teixeira, a cidade teve uma grande leva de construções de prédios, seguindo a tendência de grandes centros, como São José dos Campos e Campinas. Na década de 80, para fazer companhia ao edifício Teixeira, surgiu mais um prédio na Praça Senador José Bento, ao lado da Catedral Metropolitana, o edifício Miranda, construído também com 16 andares. Quem viveu nas décadas de 80 e 90 em Pouso Alegre deve se lembrar da morosidade que eram as construções de um edifício. Muitas levavam até uma década para ficarem prontas. Mesmo assim, o município recebeu nos anos 90 diversos empreendimentos de grande porte. Temos o edifício Dona Bela, localizada no centro da cidade, com 15 andares de construção. O edifício San Marino, com 16 andares, construído na Praça João Pinheiro, ao lado da Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. E nas proximidades da Praça João Pinheiro, existem ainda mais dois edifícios. O J Urbano, de 16 andares, localizado ao lado do Palácio Episcopal de Pouso Alegre, e o Antônio Palma Magalhães, essa construção mais recente, com 15 andares. Esses são alguns exemplos em Pouso Alegre de construções de edifícios que foram surgindo da década de 70 até os dias atuais. Os exemplos que cito são poucos, perto do grande número de prédios e até arranha-céus que surgem em Pouso Alegre.
Primeiro que a verticalização ele é um processo mundial, né? Em qualquer lugar que a gente vai, quanto menos espaço você tem, espaço territorial, lateral, você tem que acabar utilizando o espaço aéreo. Então essa é uma tendência. Como é que está sendo feito em Pouso Alegre? Pouso Alegre hoje, ela tem uma legislação vigente que é a lei 4707, que é o plano diretor do município, que ele de certa forma ele orienta a maneira com que se faz o crescimento urbano. Tá? Então existe legislação específica, ela é a principal legislação, mas existem outras subsidiárias que trata exatamente dessa questão da verticalização. Se você observar, nem todos os lugares de Pouso Alegre tem verticalização. Em alguns locais podem, outros não podem, por questão de zoneamento do município. O que nós estamos sendo trabalhado hoje? Essa atual lei do plano diretor, eu te falei, ela é de 2008, então ela está completando 10 anos. Nós já estamos em tratativas de fazer já um novo plano diretor que vigorará para mais 10 anos. Claro que esse novo plano diretor, a tendência, e é o que vai acontecer, já é pensar um Pouso Alegre para daqui a 10 anos. Porque Pouso Alegre, pela sua característica, é uma cidade em que a localização, o crescimento é acima da média do país. Então nós temos que ter um trabalho de longo prazo. Então é isso que a gente já está fazendo, já estamos iniciando as tratativas com os envolvidos no novo plano diretor, e a ideia desse novo plano diretor é trabalhar a verticalização, mas junto a ela também a questão da mobilidade urbana. Um novo edifício chama atenção em Pouso Alegre pelo grande número de andares. É este aqui, localizado no bairro João Paulo II, que ultrapassa a marca de 30 andares, o mais alto do município. Contar os andares fica difícil. Aqui no esqueleto, o prédio foi construído rapidamente e pode ser visto de vários ângulos da cidade, mesmo sendo localizado em uma parte mais baixa, na várzea, ladeado de 2 colinas. Se esse edifício tivesse sido construído em um local mais alto, com certeza sua imponência chamaria bem mais atenção. Mesmo assim, ele sai na frente como o prédio mais alto da cidade. Posto antes liderado por esse edifício de 24 andares, ainda em fase final de acabamento, localizado na Avenida Alberto de Barros Cobra. O surgimento de novos prédios, edifícios e até arranha-céus em Pouso Alegre gera novos desafios para a Secretaria de Obras e Infraestrutura da cidade. O que mais preocupa na verticalização, sem dúvida nenhuma, é proporcionar a infraestrutura necessária para um lote onde se imaginava inicialmente que haveria uma família morando, e a verticalização traz diversas famílias para o mesmo local. O impacto embora você tenha instalação elétrica, esgoto e água, você tem que necessariamente abastecer esses pontos. Isso já teria que ser feito mesmo sendo uma unidade singular. Coletivamente, você tem que imaginar que vai ter que ser proporcionado na mesma proporção, você vai ter que oferecer essas instalações. Então, muitas vezes, para a infraestrutura da cidade, aí nós temos que fazer substituição de de redes de esgoto, substituição de redes de água por diâmetros maiores, e mesmo na instalação elétrica, muitas vezes mudanças de posteamento. Então, isso interfere bastante com a infraestrutura da cidade, porque essas redes deverão ser substituídas. Ao mesmo tempo, o problema da reserva da água pluvial, a reserva dessas águas seria muito importante para conter o fluxo nas galerias e ruas da cidade. Então, nós somos aqui na Secretaria favoráveis de que essa reserva seja criada nas áreas de maior impacto, nas bacias, nas regiões de inundação da cidade, em que haja, nos projetos futuros verticais, nos projetos coletivos, sejam comerciais ou residenciais, que as construções coletivas sejam dotadas de reservatórios, as chamadas piscininhas. No próximo bloco do programa, vamos abordar os novos tipos de condomínios que surgiram na cidade. Não saia daí, voltamos logo.
De volta com o nosso programa, hoje falando sobre a verticalização de Pouso Alegre. Uma nova modalidade de condomínios chama a atenção na cidade e ganha força também. São pequenos prédios de até 5 andares que formam conjuntos habitacionais. Muitos possuem quadras, piscinas e áreas de lazer e churrasco. O custo é bem mais em conta e os interessados podem fazer financiamento utilizando o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Essa modalidade de construção tem grande procura na cidade por questão de segurança, sendo que a maioria possui um sistema integrado de monitoramento e vigia. Condomínios como este, no bairro Faisqueira, surgem em vários pontos da cidade, como por exemplo no Jardim Califórnia, próximo à indústria da Unilever. A mesma modalidade de construção foi realizada aqui, onde dezenas de famílias residem. O que chama a atenção da população também é o crescimento vertical de Pouso Alegre, longe da área central, como é o caso das proximidades dos bairros Santa Rita, São Cristóvão e Jardim Califórnia, onde edifícios acima de 10 andares estão sendo construídos. Um apartamento de 70 metros quadrados na região central custa muito mais que um apartamento de 70 metros quadrados numa outra região mais afastada do centro. Então, o que manda é o bolso, tá? E também, muitas vezes, a idade da população. A população de mais idade prefere morar no centro, perto de certas facilidades. Já a população mais jovem não se importa de morar afastado do centro. Ô, Rinaldo, e a gente percebe aí, você disse aí dessa verticalização, e existe um zoneamento, né? Uma parte da cidade que tem condições de ter edifícios, outras não tem. E isso varia do quê? Mais a localização, terrenos, como que é? Não, isso tá. Quando foi feito a lei do plano diretor, o próprio plano diretor já estabeleceu, né, as localidades que se enquadram no zonamento. Basicamente, no município, nós temos 3 zonamentos, que a gente chama de zonamento 1, 2 e 3. Tá? No zonamento 1 é aquele onde você não pode ter verticalização e existem umas outras características ambientais. Ambientais não, digo, de arquitetônicas, que é o caso, por exemplo, de percentual que você pode utilizar do terreno, taxa de ocupação e por aí vai. No chamado 2, né, que seria a zona 2, é onde você pode ter tanto o vertical quanto horizontal. E o 3 é onde você pode ter também características mais de maior complexidade. E claro que além não só da verticalização de ocupação, você também tem a questão de comércio. Alguns comércios podem numa área, outros não podem no outro. Basicamente, quando foi feito, você faz vendo a característica daquela região, a característica de acesso, e em cima disso o plano diretor traçou onde poderia ou não poderia. Claro que a gente tem outros zonamentos, como você tem, por exemplo, zonamento portuário, como você tem zonamento ambiental, como você tem outros zonamentos. Mas basicamente no urbano é assim que funciona. A construção de condomínios na cidade tornou-se uma constante. Na última década, várias construções foram elaboradas. Nos bairros onde mais apartamentos foram construídos, destacamos o Faisqueira, Pão de Açúcar, Bela Itália e Monte Azul. Vários prédios de 2, 3 até 5 andares foram edificados. Os proprietários aproveitam o espaço do lote e no mesmo local constroem pequenos prédios com garagem, uma modalidade residencial que cresceu muito na cidade nos últimos anos. Quando você concentra
verticaliza, vários itens do bem-estar você perde. Um deles é a privacidade, correto? Outro deles é o desconforto acústico. Você começa a concentrar, aumenta o barulho, é claro, é mais carro transitando, é mais gente aglomerado, você tem um impacto aí nessa questão acústica. A outra, como eu disse, é a parte de ventilação. Tá? Um ambiente saudável tem que ser um ambiente bem ventilado. Terceiro, você tem uma quantidade de veículos circulando muito grande no entorno, você tem uma poluição, tá, do ar por conta desses veículos. Depois vem conforto térmico. Então tem um tanto de contras. Tá? Os aspectos favoráveis são aqueles que nós dissemos. Primeiro é a segurança. E segurança hoje é um item muito importante para a população. Porém, a verticalização de Pouso Alegre pode gerar algumas consequências futuras na infraestrutura do município, principalmente no que tange o tráfego de veículos. Novos apartamentos são construídos, mais famílias morando no mesmo local, porém a infraestrutura viária não acompanha o crescimento imobiliário, como conta o secretário municipal de Obras e Infraestrutura na cidade, engenheiro Argel Quintanilha. Outro impacto importante é que o aumento de usuários, vamos chamar assim, porque comerciais ou residenciais, num mesmo lote, ele vai trazer um movimento maior de veículos, vai atrair um movimento maior de veículos, o que certamente vai gerar problemas, tanto não só de estacionamento, mas principalmente do desgaste das vias maior do que se fossem ocupados por unidades singulares. De um lado, o progresso vertical de Pouso Alegre representa uma cidade em constante evolução, uma economia promissora com grandes oportunidades. Por outro, também simboliza problemas futuros com a infraestrutura, principalmente no trânsito. É preciso pensar hoje em uma cidade do amanhã. A localização de Pouso Alegre é privilegiada, né? Você está numa cidade, você está próximo a Belo Horizonte, a São Paulo e ao Rio, você está no tripé econômico do país. Né? Nós pegamos quase 50% do PIB brasileiro, está nesses 3 estados. E tudo passa para Pouso Alegre. Então seria natural que Pouso Alegre fosse uma cidade de destaque. Você disse muito bem. Se a gente pegar o histórico, o que era Pouso Alegre há 20, 30 anos atrás, comparando com outra cidade da região, que ela é hoje, houve um crescimento desproporcional, mas isso é natural, é o benefício, é o bônus de ter a localização. Claro que isso também faz com que o crescimento acaba não sendo tão ordenado como deveria ser, por N fatores, né, econômico, social, financeiro. Agora, isso beneficia e a gente vai acabar num momento ter que olhar a verticalização como um processo natural. Isso é um dos pontos que mais preocupa a Secretaria de Obras na reavaliação que vai ser feita agora do plano diretor. O plano diretor tem que estar muito focado nessas questões e direcionar. Hoje o nosso plano diretor se transformou numa coxa de retalhos. Vão se resolvendo problemas pontualmente, vão se buscando alternativas pontuais. O que nós temos que ter que o plano diretor tenha o foco nas questões analisadas de forma macro e não micro, não pontuais, para poder reduzir esse tipo de impacto. Agora, Reinaldo, para a gente estar encerrando nossa entrevista, o que você, como secretário de Planejamento, vislumbra Pouso Alegre num prazo aí de 5, 6, 7 até 10 anos? Eu tenho convicção que Pouso Alegre será daqui 5 anos, 10 anos, a maior cidade e a mais importante do sul de Minas, disparado. Já ocupa hoje um lugar exponencial, mas eu penso que ela vai melhorar ainda mais. Eu acredito que em 10 anos ela deve figurar entre as 3 ou 4 cidades mais importantes do estado de Minas Gerais. Isso vai fazer, eu tenho convicção que Pouso Alegre daqui 4, 5 anos, 10 anos vai ser uma cidade ainda muito mais referência que ela é. Finalizamos o programa de hoje com um pensamento.
O crescimento vertical de Pouso Alegre é uma realidade, rápida, permanente, sinal de progresso e crescimento econômico. Vivemos hoje a contemporaneidade de uma Pouso Alegre do futuro que se faz no presente. Até o nosso próximo programa.